Vamos abrir Deuteronômio, segundo livro das Crônicas, 34, de 1 a 7. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre a sepultura dos que eles tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Meus irmãos, vivemos em um mundo caído que se opõe à vontade divina, tanto na área das crenças como na área do comportamento. Além disto, nós, servos de Deus, sendo tentados constantemente, temos caído em tentação e temos um relaxamento em cultivar a nossa comunhão com Deus. Por isso, nós precisamos voltar ao caminho do Senhor, em alguma área da nossa vida. É o que está acontecendo. O rei Josias estava fazendo o povo retornar ao caminho de Deus. Seu pai Amon andou pelo caminho pecaminoso e levou o reino a se prostituir espiritualmente. Mas este jovem rei, inconformado com a situação, resolveu buscar a Deus. Por isso, vamos falar sobre o avivamento espiritual à luz da vida do rei Josias. A primeira afirmativa: o avivamento espiritual é um retorno ao caminho estabelecido por Deus. Observem aí os versículos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, irmãos, ele cresceu em um ambiente de idolatria. O seu pai Amon reergueu todos aqueles deuses que o rei Manassés tinha construído e depois destruído. Foi um período de completo distanciamento de Deus. Tanto o rei como o povo tinham abandonado o Senhor para andar segundo a carne, segundo o mundo, segundo o diabo. O rei Amon, seu pai, o pai de Josias. Com o assassinato do seu pai, ele assumiu o reinado com 8 anos de idade. Certamente ele governava com auxílio de tutores, de curadores ali, de conselheiros, até ele completar a maioridade, que nós vimos aqui domingo, que um judeu era considerado responsável pela lei a partir dos 13 anos. O texto nos revela que o reino de Josias foi marcado
por ele andar nos caminhos do seu ancestral, o rei Davi. Fez, versículo 2, o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele então escolheu imitar o homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi, e não o pai dele, Amon. O texto lá no Novo Testamento, Atos, diz assim: e tendo tirado a este, Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Deus falando cerca de Davi, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É esse o espelho, é esse o exemplo, esse é o modelo pelo qual Josias imitou. As Escrituras revelam que em vários momentos da vida da igreja, seja do velho, seja do novo, ela precisa retornar ao caminho. Nós conhecemos bem a palavra que Deus deu à igreja de Éfeso, ali no Apocalipse. Tenho contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Devido às dificuldades da vida, temos deixado os princípios da palavra de Deus e adotado atitudes pecaminosas para obtermos alívio das nossas dores, das dificuldades que passamos. Para não serem, por exemplo, perseguidos, alguns da igreja de Pérgamo participavam do culto ao imperador e da prostituição cultual. Diz Apocalipse: tenho todavia contra ti, isso para a igreja de Pérgamo, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quanto hoje, muitos têm deixado a pureza, por exemplo, sexual, e se enveredado pela prostituição, adultério, fornicação, que é o sexo entre jovens, pornografia, desejos sexuais excessivos, homossexualidade, incesto. Tudo isso a gente acaba ouvindo e vendo que são cometidos por crentes, pessoas que estão dentro da igreja. Necessitamos, então, voltar à pureza mental e física, conforme nos ordena o Senhor. Diz Paulo aos Coríntios: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Assim como aqueles crentes do tempo de do rei Josias estavam se prostituindo no culto cultual, e aqui em Corinto, e lá na igreja de Pérgamo, hoje tem acontecido a mesma coisa. Notamos ainda, irmãos, que em nossos dias, quantos professam a fé em Cristo, mas servem a Mamon e não ao Senhor. Não podeis servir a dois senhores. Não tem tempo para cultivar uma vida devocional e nem adorar o Senhor, porque estão atrás do dinheiro, ao invés daquele que é dono do ouro e da prata. Consequentemente, eles estão divorciados de Deus, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Paulo, falando do perigo desse ídolo, diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição.
porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então veja, dois tipos de pecados que são mencionados, né? Mamon e prostituição. Quanto aos que fazem parte da Igreja de Cristo, estão vivendo muitas vezes desonestamente para com Deus e para com os homens. Roubam a Deus, não devolvem, não dão aquilo que pertence a Ele, são fraudulentos em seus relacionamentos comerciais e, para aplacar suas consciências feridas, fazem grandes ofertas na igreja, mas se esquece de que Deus é santo e não recebe qualquer adorador e qualquer oferta. Foi o Caim que pensou que Deus estava interessado em alguma coisa e Deus o rejeitou e a oferta que ele apresentou. O profeta Malaquias, e nós lemos sempre aqui, o Senhor nos adverte: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Outra área, irmãos, que demonstra a necessidade de voltarmos ao caminho do Senhor é a nossa fala, é o que falamos. As pessoas não confiam no que falamos, porque temos o costume de mentir. Temos a tendência de aumentar ou diminuir os fatos para manipular pessoas e espalhar comentários desfavoráveis a alguém. Temos a tendência de falar mal do próximo, que é maledicência. Muitos de nós usamos palavrões, julgamentos precipitados e críticas destrutivas. Essas coisas ofendem a Deus, entristecem o Espírito Santo de Deus. Diz Efésios: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Portanto, precisamos de um retorno ao caminho do Senhor. Necessitamos buscar um avivamento espiritual. A ausência de interesse pelas coisas do alto está muito acentuada em nossos dias. Apesar de não sermos deste mundo, nosso objetivo tem sido mais pelos tesouros da fama, do poder, do prazer, do culto ao corpo e da prosperidade material. Não existe, irmãos, muitas vezes em nós, nenhum tipo de ambição por uma maior intimidade com Deus, ou em crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não temos fome pela oração, meditação na palavra de Deus e pela adoração pública. Tudo isto sinaliza a necessidade de um avivamento pessoal e coletivo. Como diz o Salmo 126, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O hino que nós conhecemos do nosso hinário diz assim: tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor.
ó vem Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Em segundo lugar, meus irmãos, o avivamento espiritual deve ser buscado por todas as idades entre o povo de Deus. Vamos ler o versículo 3 aí? Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Se reconhecemos que nossa vida, ou da igreja, ou da nossa cidade, ou da nossa nação, está longe do caminho de Deus, deveríamos buscar por uma operação divina, tanto na sociedade, como na igreja e na nossa vida pessoal. Abacuque, ele vê o estrago que está no tempo dele e diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Não devemos, irmãos, jogar a toalha diante da fraqueza pessoal, da pecaminosidade nacional ou da letargia da igreja. Vamos fazer como o rei Josias, versículo 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Ele tinha 16 anos. 16 anos quando começou a buscar a Deus, o rei. Que coisa linda, né? Observe que ele era um adolescente quando começou a buscar a Deus. É necessário que a busca por despertamento espiritual comece individualmente. Aí eu estou vendo as coisas ruins, você começa a orar primeiro. Começa por você, por mim, para que o avivamento chegue. Mateus 26 diz: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus sempre tinha essa prática da oração. Não podemos, irmãos, esperar uma mudança em nossa vida, na igreja, na sociedade, se não pusermos a orar, se não orarmos. Temos a promessa divina que, se buscarmos verdadeiramente, iremos achá-lo, como diz o profeta Jeremias. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Promessa do Senhor de restauração. Louvado seja Deus. O rei, irmãos, ele perseverou na busca ao Senhor durante 4 anos. É isso que o texto quer dizer no 3. E do 10º ano, quando ele completou 20 anos, começou a purificar a casa e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Não devemos imaginar que, ao buscarmos o despertamento espiritual, ele acontecerá imediatamente ao nosso primeiro clamor. Abacuque diz, e eu repito: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Então eu preciso perseverar na oração.
A perseverança na oração será necessária se realmente queremos uma mudança de vida. Os apóstolos e irmãos tiveram de esperar 10 dias até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O povo sofria no Egito, mas só quando Moisés completou 80 anos foi o plano divino posto em ação para tirar o seu povo do Egito. O relógio humano, na maioria das vezes, não está sincronizado com o relógio divino. Por isso, necessitamos continuar orando até que a graça do Senhor se manifeste. Salmo 40 diz: esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Terceiro lugar e último. O avivamento espiritual elimina os falsos deuses. Observe aí o 3, a partir do 3. E do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos portes ídolos, da imagem de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares de incenso que estava acima deles, os portes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, até de Naphtali, pôs todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os fortes ídolos, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Quando, irmãos, não estamos bem na vida espiritual, é porque existem ídolos em nossa vida. Não terás outros deuses diante de mim. Perdemos o vigor porque apagamos o Espírito Santo através do pecado da idolatria. Diz o versículo 3, e do 10º ano começou a purificar Jerusalém dos altos dos portes ídolos. Quer dizer, havia muitos deuses, falsos deuses, na terra do Senhor, entre o povo do Senhor. Quando estamos embriagados pelo erro, temos a tendência de crer que o bem-estar e o sucesso vêm dos deuses da nossa imaginação. Quando Jeremias reprovou o povo porque estava adorando a rainha dos céus, e eles ouviram o recado de Deus, e eles aí responderam a Jeremias: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumávamos fazer na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Eles atribuíam as dádivas dessa vida a essa rainha. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhes oferecer libações, temos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então, eles atribuíam sucesso aos falsos deuses. Mas quando o avivamento nos alcança, recobramos a sensatez. Iremos atribuir o nosso bem-estar à providência divina, e não a nós mesmos ou a outra fonte qualquer, mas o Deus provedor. Salmo 103 diz: bendize a minha alma
e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Sim, irmãos, quando não atribuímos as bênçãos dessa vida a Deus, existe um falso Deus ou deuses que estamos reverenciando para obtermos seus favores materiais. Que possamos nos arrepender e destruir esses falsos deuses de nosso coração e mente. A impureza, como eu falei anteriormente, a impureza sexual é típica de um adorador de estranhos deuses. A deusa Afrodite, a deusa... Fugiu agora o nome. Afrodite era uma dessas deusas e tinha outras deusas que apoiavam o sexo. Sejam elas do passado ou do presente, se somos pessoas avivadas, não iremos nos curvar à perversão sexual propagada por essas falsas divindades. Fujam, diz Paulo, fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amuletos de sorte, objetos sagrados e plantas que atraem prosperidade são postes ídolos que, em nossa ignorância, achamos que nos trazem benefícios. Quando estamos fracos na fé, realmente acreditamos que estas coisas podem atrair as bênçãos dessa vida. É folha de não sei o quê, de 2 trevos, a pessoa guarda na Bíblia e diz, ali vai atrair alguma coisa para mim. É um jogo de loteria, é um jogo de bicho. Meus irmãos, a graça vem do Senhor, a graça vem de Deus. Isso aí são postes ídolos. Os ídolos das nações, versículo 4, desculpe, não é esse texto, Salmo 115, os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Se formos alcançados, irmãos, por um avivamento espiritual, nós iremos nos desfazer de todos os objetos idólatras. Diz o versículo 4, na presença dele derribaram os altares dos Balaíns, são vários deuses. Ele despedaçou os altares de incenso que estava acima deles. Os postes ídolos seria como os nichos, deuses pequenos, ou então fita de Bonfim, por exemplo. Os postes ídolos, as imagens de escultura e de punição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Enquanto, irmãos, conservarmos essas crendices e objetos em nossa vida, não será a nossa vida avivada. Façamos como o rei Josias. Destruamos os falsos deuses da nossa vida para que o verdadeiro Deus possa se aproximar de nós e nos abençoar. Tiago diz, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Concluo, meus irmãos. Avivamento é um retorno ao caminho e à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Através da lei de Deus,
podemos fazer um exame interno, pensamentos, sentimentos, vontade, e externo, o que estamos fazendo, o que estamos falando, para ver se necessitamos nos voltar para Deus. Se não somos imitadores de Cristo em nossa vida diária, necessitamos de avivamento. Se somos facilmente vencidos pelos desejos da carne, precisamos de avivamento. Se cremos e andamos conforme os padrões do mundo caído, precisamos de avivamento. Se Satanás facilmente tem nos feito cair em tentação, precisamos de avivamento. Podemos começar como um rei Josias, buscando a presença de Deus, abrindo o coração para o Senhor, revelando toda a sujeira da nossa vida. Seria salutar nos aplicarmos ao jejum e à oração para suplicar a misericórdia do Senhor, porque ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe.